E a palavra de Deus que precisa nos orientar, precisa também constantemente reformar, renovar a nossa igreja. Claro que a palavra de Deus não se limita à Bíblia, não às Sagradas Escrituras. Ela é mais ampla. Deus pode falar assim de muitas formas. Mas ao lermos as Sagradas Escrituras, nós temos essa fé que neste momento nós temos como nos encontrar com a presença misteriosa da palavra de Deus. É uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Mas ainda todos vocês sabem, com a formação teológica que estão recebendo nessa escola, que o auge da palavra de Deus se encontra na pessoa do próprio Jesus Cristo. Ele, a palavra de Deus encarnada. É possível encontrar-se com Ele quando lemos, sobretudo, os Evangelhos. É a chance de ouvi-lo, de descobrir o que pensa, o que pensou, de se encontrar com aquilo que Ele um dia se propôs a ensinar a seu povo. Então eu gostaria de levar esse assunto, não, sobre os casais, junto a vocês, ao encontro de Jesus de Nazaré, através da leitura do próprio Evangelho e daquilo que o Evangelho acolhe também das Sagradas Escrituras do Antigo Israel. Eu escolhi um trecho para nós, que é do Evangelho de São Marcos. Podemos ver o próximo slide. Estamos no capítulo 10, onde no primeiro versículo, Jesus agora se aproxima à Judeia, a região no sul de Israel, onde está Jerusalém. Começa aos poucos a subida a Jerusalém. E nesse momento, Jesus assim é procurado por alguns fariseus que lhe fazem uma pergunta delicada. Começa uma controvérsia entre Jesus e os seus interlocutores, que são membros do maior movimento na época de Jesus, do maior partido religioso, do grupo dos fariseus. Os fariseus, naquele momento, já têm uma história de aproximadamente 200 anos. Assim, é um grupo de pessoas que se propõem a afastar-se, de certa forma, do povo, formando comunidades para acolher de forma mais fiel os mandamentos de Deus e ter uma vivência dessa sua religião, assim, nesse sentido. Pessoas que realmente se propõem a serem fiéis, assim, ao projeto de sua religião. As lideranças entre os fariseus, não formadas por escribas, pessoas letradas, estudadas, que têm um amplo conhecimento, sobretudo da Torá, aquilo que lemos no Pentateuco, onde está o ensino fundamental da religião do Antigo Israel, onde está também o conjunto das leis apresentadas como mandamentos de Deus,
onde está o direito do antigo Israel. Então, e os escribas, além da Torá escrita, daquilo que se lê no Pentateuco, são também bons conhecedores das demais tradições religiosas do povo judeu. Então os escribas, no fundo, lideram os movimentos religiosos, também os fariseus. São os doutores da lei. Então alguns fariseus se aproximam a Jesus, e o trecho no capítulo 10 do Evangelho de Marcos começa assim. Então, aproximando-se uns fariseus, pondo à prova, perguntavam-lhe se é permitido ao marido despedir a mulher. Mas ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: o que Moisés vos ordenou? Eles então disseram: Moisés permitiu escrever um documento de divórcio e despedi-la. Interessante. Eu queria conversar com vocês sobre o mistério que os casais podem experimentar, no sentido de eles se sentirem unidos por Deus. Jesus de Nazaré vai falar sobre isso. Mas ele é perguntado sobre o divórcio. E primeiramente precisa ir ao encontro desta pergunta. Somente depois ele vai aproveitar a pergunta, vai estender este assunto do divórcio para chegar à questão da união entre um homem e uma mulher, não duas pessoas unidas por Deus. O assunto começa, a controvérsia começa com a questão do divórcio. Vocês veem, a questão do divórcio é uma questão que acompanha a história da humanidade há milênios. Também na época de Jesus, 2000 anos atrás, na sociedade judaica, existe esta realidade de casais se separarem. Mas muitos séculos antes, esta questão já acompanha as sociedades do Antigo Oriente. Poderíamos voltar outros 2000 anos na história. Não, já na antiga Mesopotâmia, os legisladores se preocupam com a questão do divórcio. Também na época de Jesus, então, é uma realidade. E assim, então, chega a fazer esta pergunta a Jesus: o marido pode despedir a sua mulher, mandando-a embora ou não? Como Jesus de Nazaré enfrenta esta pergunta delicada? Primeiramente, ele devolve a questão. Ele foi perguntado, mas responde com uma pergunta: o que Moisés vos ordenou? Com isso, os seus interlocutores agora têm que trazer presente o que no Pentateuco se encontra sobre o divórcio. Onde estão as leis mosaicas? Porque o Pentateuco, ao apresentar os mandamentos de Deus,
trabalha com Moisés como intermediador. É Moisés que recebe os mandamentos de Deus e os apresenta ao povo. E assim, os mandamentos de Deus se tornam, pela história que o Pentateuco narra, leis mosaicas. Então, esta pergunta, o que Moisés vos ordenou, dirige a atenção dos interlocutores ao Pentateuco. Então, o que o direito do antigo Israel diz? E quem pergunta, então responde. Os fariseus lhe dizem: Moisés permitiu escrever um documento de divórcio e despedi-la. Onde está isso? Vamos dar uma olhada ao direito do antigo Israel, abrindo o Pentateuco e indo ao encontro do 5º livro no Pentateuco, que se chama Deuteronômio. E lá no capítulo 24 estão as leis que não tentam regularizar esta situação na qual um casal se propõe a separar-se. Como funciona a lei? Começa assim: quando um homem tiver tomado uma mulher e se casado com ela, caso acontecer que ela não encontra mais graça a seus olhos, porque ele encontrou algo vergonhoso nela, então lhe escreverá um documento de divórcio, ou entregará nas mãos dela e a despedirá de sua casa. Essa lei lhes é simpática? Dá para captar o que o legislador israelita assim quer conseguir? Qual é a ideia defendida aqui? Não é fácil, não, entender uma lei, não? E aqui nós temos uma lei bem antiga. Esta lei tem mais do que 2.500 anos nas costas. Ela foi formulada desta forma muito provavelmente no século 6 antes de Cristo. Jesus de Nazaré e os fariseus conhecem esta lei e discutem, não, a respeito dessa lei. O que acontece? Um homem se casou com uma mulher, não? E acontece algo que é dito ou descrito como vergonhoso. Nós não ficamos sabendo o que seja isso mais exatamente. Podemos descartar a questão da traição, não do adultério, porque a questão do adultério é tratada em outras leis. Vocês se lembram até naquele pequeno conjunto de 10 mandamentos está a lei: não adulterarás. Não? Aqui não é esse o assunto. O adultério é uma questão mais grave, que é abordada num outro momento. O que poderia ser este algo vergonhoso que o marido, neste caso, encontrou em sua esposa?
várias coisas podemos imaginar. Questões econômicas. Não? Quem lê, por exemplo, o último capítulo no livro dos Provérbios, pode até ganhar uma ideia mais clara sobre a tarefa da esposa. De certa forma, ela contribui com o bem-estar da família. Ela junta os seus serviços para que a sobrevivência material da família também se encontre mais assim garantida. Ela forma assim uma dupla com seu marido e tem de certa forma a tarefa de fazer a casa crescer. Será que no caso a esposa aqui está sendo avaliada como negativamente? Existe algo vergonhoso nesse sentido? Ela estourou o cartão de crédito do marido? É um problema grave. Conhecemos isso? Não conhecemos? Outra questão grave seria a reputação do marido. Será que ela teve algumas conversas não adequadas que mexeram de alguma forma com a honra de seu marido? Também seria algo vergonhoso. Seja o que for, existe uma dificuldade que leva, nesse caso, o marido à decisão de querer se separar da sua esposa. Aqui somente o marido é pensado como quem tem como se separar. Sabemos que mais tarde, na história do judaísmo, já antes de Jesus, existem também casos onde a esposa decide despedir o marido. No século 6 a.C., isso ainda não é previsto. Mas isso vai surgir. Não? O próprio Jesus de Nazaré, no Evangelho, discute mais tarde os dois casos. Quando o marido se propõe ou despede a sua esposa, ele diz, ele comete adultério. E Jesus diz, e quando uma esposa despede o seu marido, também ela comete adultério. Então a gente percebe que na época de Jesus, na sociedade judaica, também já existe outro caso, que ela se propõe a despedir o marido. Mas surgem situações delicadas deste tipo. E o que o legislador, no fundo, quer garantir? Que a esposa possa sair da casa de seu marido, assim, com uma declaração, com um documento escrito pelo marido, onde o marido declara, sim, eu a despedi. E assim, o legislador parece imaginar que a esposa recupera, de certa forma, a sua liberdade. Ela não sai da casa de seu marido assim, de forma vergonhosa, mas de forma mais oficial, com um documento na mão. E esse documento tem a sua importância, porque, continuando a leitura desta lei,
a gente percebe que esta esposa, que foi despedida por seu marido, recebeu esse documento, poderá casar-se novamente. Poderá reiniciar a sua vida. Vamos dar uma olhada. Aqui está. Ela sairá da casa dele. O verbo sair, logo lembra o ouvinte leitor do momento em que o povo de Deus saiu do Egito. O êxodo, recuperando a sua liberdade, saindo da sociedade opressiva, escravista. Então o verbo sair traz conotações muito positivas por causa da história do próprio povo de Deus. Ela poderá sair da casa dele, mais ainda, poderá ir e ser de outro homem. Ela poderá casar-se novamente. E aí o legislador continua assim: se o outro homem a odiar e lhe escrever um documento de divórcio, ou entregar nas mãos delas e a despedir de sua casa, ou caso o outro homem morrer, sendo que a tomou como mulher para si, seu primeiro marido, o qual a despediu, não poderá retomá-la para ser a sua mulher, depois que se tornou para ele intocável. Muitas coisas poderíamos estudar agora, mas de alguma forma o legislador chama fortemente a atenção do primeiro marido. Se você despedir essa sua esposa, escrevendo-lhe um documento de divórcio, saiba que essa é uma coisa definitiva. Nunca mais, em caso algum, ela poderá ser novamente a sua esposa. É para sempre. Mesmo que o segundo marido a despeça também, ou chegar a morrer, ela não poderá voltar a você. Juntando estas pequenas observações, talvez aos poucos nasça também na reflexão de vocês essa impressão que aparentemente o legislador se preocupa sobretudo com a esposa, com a mulher, querendo garantir a essa mulher que está sendo despedida que ela possa reiniciar a sua vida. Ela poderá ser de outro. Algo que a nossa igreja não permite. Não é? Impossível eu me esquecer da minha avó, não, que chegou a falecer há 5 anos, 6 anos atrás. Aconteceu o seguinte com ela. Ela teve 22 anos quando se casou em 38. E 1 ano depois nasceu meu pai, em 39. E o marido foi para a guerra. A Segunda Guerra Mundial começou em 39. Uma única vez ele voltou, em 43, de férias. Também soldado, às vezes tem férias. E assim ela engravidou a segunda vez. E em 44 nasceu o irmão do meu pai. Terminou a guerra. Infelizmente, este marido sobreviveu.
Voltou para casa para dizer à sua esposa que chegou a conhecer uma outra mulher na guerra e a abandonou. A minha avó tinha 2 irmãos padres que agora lhe diziam: casar-se novamente jamais. Não, isso seria uma união irregular. E com isso ela seria excomungada. E ela optou realmente pela fidelidade à igreja. Agora ela tinha 27 anos, uma mulher linda, não? Mas divorciada, não? Por causa da infidelidade do marido, estava nesta situação delicada. E ficou nesta situação até a sua morte, com 93 anos. Ela não teve a chance de sair desta situação, recuperando a sua liberdade, não podendo iniciar a sua vida mais livremente. Não? E ainda quando lhe disse que seu marido tinha falecido, chorou por causa dele. Não? É engraçado o amor, não? Como ele é. Não? Mas é só para ilustrar, para sentirmos um pouco as dificuldades práticas que às vezes enfrentamos nas nossas vidas. Moisés, então, permitiu que um homem despedisse a sua mulher, sim, aparentemente, sobretudo preocupado com a mulher, com a vida da esposa, querendo que ela, de alguma forma, tenha a possibilidade de continuar a sua vida, de reconquistar a sua liberdade. Voltando à discussão com os fariseus, até aqui está. Eu me explico? Não? Assunto delicado. Não? Difícil. Sim? Mas, engraçado, Jesus perguntou: o que a lei diz? O que Moisés mandou? E os seus interlocutores conhecem a lei. Moisés permitiu que se escrevesse uma ata de divórcio e assim ela pode ser despedida. Jesus não discute isso. À primeira vista, situações como esta existem. Existe a lei que regulariza tal situação. Então, mas ele vira o assunto e quer enfrentar a questão do divórcio de outra forma. E no fundo eu queria acolher com vocês esta pequena reflexão de Jesus. O que ele pensa ao refletir sobre o casal? Um casal formado por um homem e uma mulher. Qual mistério ele descobre na vida do casal? Isso eu queria, assim, meditar um pouco com vocês. Jesus lhes disse: ele, Moisés, vos escreveu esse mandamento por causa da vossa dureza de coração.
a natureza humana. Isso pode acontecer conosco. O coração, na cultura do antigo Israel, representa tudo aquilo que a pessoa é capaz de pensar. O coração mais ou menos representa o que nós hoje atribuímos ao cérebro. Não é o sentimento que a cultura israelita procura mais nos rins. Não, o coração é toda a capacidade da pessoa de refletir, de pensar, de tomar as decisões. Então Jesus começa essa segunda parte de sua reflexão olhando para a pessoa humana e destacando nós podemos realmente endurecer o nosso pensamento. Podemos ser ruins. Não? Então, e isso acontece na vida dos casais. Não tem o que fazer. Parece, não, quando alguém quer se separar, quando alguém está decidido a afastar o outro da sua vida, muitas vezes é uma coisa, digamos, que você não tem como mudar. Às vezes endurecemos o nosso coração. Essa é a realidade. Mas ao contemplar isso, Jesus se propõe agora a destacar positivamente o que pode acontecer com um casal, com um homem e uma mulher. E novamente ele recorre então ao Pentateuco. Busca outros trechos para assim mostrar, digamos, o que originalmente, na sua opinião, é previsto, dizendo: desde o início da criação, Deus os fez macho e fêmea. E por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. De modo que já não são duas, mas uma só carne. Jesus começa a destacar uma série de mistérios que justamente os casais podem experimentar. Quais são? O primeiro, eu resumo aqui chamando-o de o mistério dos gêneros. Quem lê o Pentateuco inicialmente se encontra com duas reflexões sobre a origem do mundo, a origem da humanidade, aquelas duas narrativas sobre a criação. A primeira trabalha com o esquema de uma semana. Vocês estão lembrados, o primeiro texto da Bíblia, a semana da criação. Todas as coisas nascem. E no final da semana, antes do sábado, a última obra de criação, Deus criou o ser humano, diz Gênesis 1:27, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, homem e mulher os criou.
Ao olhar para o casal, ao querer descobrir o que há de tão fascinante na vida de um casal, Jesus destaca primeiramente este mistério dos gêneros. Não sei como vocês andam com isso. Vocês continuam a estar felizes com esta realidade? No sentido que nós, como humanidade, existimos em forma de dois gêneros? Vocês acham bom que nós existimos como homens e mulheres? Como machos e fêmeas? É algo fascinante? Não seria melhor se todos nós fôssemos homens? Ou se tivesse apenas mulheres nesse mundo? Não. As mulheres acham que vale a pena que os homens existem? Sim. São interessantes? Muito. E os homens? É bom que as mulheres existem? Parece ser até um pouco jocoso, gracioso. A gente ri um pouco. Mas é um dos grandes mistérios que acompanha a humanidade. Nós existimos em forma de dois gêneros, como homens e mulheres. Na reflexão de Jesus, isso ganha importância. Junto ao livro do Gênesis, ele quer destacar isso outra vez. No fundo, parece ser bom que a realidade é esta. Parece um mistério. Não, existia um mistério, assim, no sentido de que os dois são iguais, mas ao mesmo tempo diferentes. E com isso se completam, de repente, de forma surpreendente e fascinante. A mulher tem algumas qualidades que o homem dessa forma não tem. E é tão bom para o homem poder, digamos, ser completado pela mulher por aquilo que a mulher, por natureza, parece ter. E o contrário também. Não sei quem mais bem sabe ou conhece este mistério. Quem mais experimenta este mistério, que nós existimos como machos e fêmeas. Não seriam, por excelência, os casais? Assim, os homens casados não têm esta oportunidade de descobrir de forma mais profunda o que é uma mulher, por causa desta convivência íntima, desta proximidade toda. O homem casado não saberia um pouco melhor o que é uma mulher do que quem não chegou a esta convivência. E o contrário também. A mulher que chega, por ser casada com o homem, a esta convivência tão íntima com o homem, ela não sabe melhor o que é um homem do que outros.
quer dizer que nós existimos em forma de dois gêneros. E o que tem de fascinante nesta realidade, quem experimenta isso de forma extraordinária? São os casais. É uma primeira coisa, não? Que Jesus chega a destacar o mistério dos gêneros como algo fascinante. Assim fomos criados, e isso se encontra por detrás de tudo o que um casal é convidado a experimentar de forma extraordinária. Existimos como homens e mulheres. Outro mistério que Jesus destaca: o mistério do encontro íntimo, o mistério da sexualidade, o mistério da paixão. Jesus cita uma outra frase do livro do Gênesis. Já trouxe Gênesis 1, 26. Agora ele vai ao encontro da segunda narrativa no livro do Gênesis, aquela que também todos vocês conhecem, onde Deus cria por primeiro o homem, depois planta um jardim para o homem, cria todos os animais, mas o homem continua a estar a só. E Deus não quer que o homem esteja só, dizendo: não é bom que o homem esteja só. E no final da história ele cria então do lado do homem a companheira. E a partir disso existe a companhia, não? A solidão do homem se encontra superada, e o homem jubila e diz: osso do meu osso, carne da minha carne. Vamos chamá-la de mulher, em hebraico Ishá, porque ela foi criada do Ish, homem. Se alegra com a presença dela, com a companhia dela. E o texto, no versículo 24, quase no final, chega a dizer: por isso o homem abandona seu pai e sua mãe e adere à sua mulher, e se tornam uma só carne. O mistério da sexualidade, o mistério da união. Os dois fazendo esta experiência de não serem dois, mas de chegarem a serem uma pessoa só, uma realidade melhor só. Às vezes, digamos, talvez nós não tenhamos mais tempo para refletir sobre este mistério. Mas a Bíblia destaca isso como algo fascinante. Um casal se une, e esta união, assim, experimentada de forma tão abrangente, não? Às vezes eu penso sobre os casais, não? Assim, os que têm uma longa história, é quase impossível querer separá-los, não? Meus pais, por exemplo, 55 anos de casamento. Eu tenho certeza
Se eu criticar um dos dois, no fundo, os dois vão se sentir atingidos. São quase inseparáveis. Não? Após tantas décadas de convivência e convivência íntima. Assim, é uma experiência da união possível entre nós espetacular. Uma união quase que total. No sentido de os dois já não se experimentarem como dois, mas como um só. E a natureza, não, parece querer reforçar esta experiência. O encontro íntimo do casal, não, que favorece assim a experiência da união. Às vezes até digo, se nós, por exemplo, acreditamos como igreja que estejamos unidos ao próprio Jesus Cristo, quem é o maior especialista? Quem mais facilmente poderia nos dizer o que significa ser unido? No sentido de tão unido que já não são mais dois, mas uma realidade só. Não seriam os casais? Quem faz a experiência mais espetacular de união, daquilo que é possível de união, não seriam os casais? Jesus acolhe esta fala, não, do Gênesis 2, não, e com tranquilidade contempla este mistério. Olha aqui, um casal formado por um homem e uma mulher podem experimentar. Não? Esse mistério de já não serem duas pessoas, mas uma só realidade, uma só pessoa, uma só carne. Algo espetacular. Algo capaz, digamos, de fazer-nos superar a solidão. Podemos experimentar a união, a comunhão de forma espetacular. Sobretudo, ou quer dizer, de um modo todo especial, os casais. Faz parte do mistério da criação. Parece que fomos feitos dessa forma e para Jesus, não. Digamos, não. É com isso que devemos nos alegrar. Este é um mistério que podemos acolher. É coisa de Deus. O mistério da sexualidade. Eu trouxe algumas imagens da história do Antigo Oriente. Não? Talvez a anterior ainda, não? São imagens super antigas. Isso também. Basta aqui, padre. Acho que uma flecha. Isto. Não? Aqui uma peça de barro, uma terracota da Babilônia antiga, do século 18 a.C., não, 3.900 anos, não. Hoje estudamos muito também a iconografia do Antigo Oriente. Não ouvimos apenas a voz dos textos, mas também olhamos para as imagens que também nos falam, né? Mais um mistério.
o mistério do desejo. As Sagradas Escrituras do Antigo Israel, e com isso aquilo que o próprio Jesus de Nazaré leu, não, com sua Bíblia, contemplam também o mistério do desejo, o mistério da paixão que de repente podemos sentir. Em Gênesis 3, o famoso texto do Jardim de Éden, onde o primeiro casal come daquela árvore que representa a diferença entre o bem e o mal. Vocês se lembram? Deus, no final desta história, ao conversar com a mulher e o homem, tenta mostrar quais são as consequências dessa familiarização com a diferença entre o bem e o mal. E um trecho da conversa entre Deus e a mulher, num desses trechos, Deus diz à mulher: teu desejo será por teu homem. O que está sendo meditado aqui? Faz parte da natureza da mulher que ela é capaz de sentir desejo por um homem. De repente se sente atraída. Existia uma força nela que a empurra, a impele rumo àquele que de repente deseja. Isso é bom? Muito bom. Assim foram criadas. Mas Deus alerta: mas Ele vai querer te dominar. Assim continua esta frase. Ou seja, existe às vezes nos homens assim essa tendência de querer dominar a mulher, de se aproveitar assim dessa situação onde ela vai ao encontro dele, chega a desejá-lo e ele parece pensar: ela é minha. Esta, digamos, possibilidade de um homem dominar a mulher é condenada na 3ª página da Bíblia. É fruto, é uma das consequências de conhecer o mal. O homem vai querer dominar a mulher. Não deveria ser assim. Mas o que eu quero destacar aqui, que Gênesis 3 destaca este mistério do desejo. A mulher, na sua vida, pode fazer esta experiência de sentir desejo por um homem. Lendo, assim, aqui, uma imagem antiga do Egito, do século 12 a.C., que ilustra isso bem. Ela sente desejo por um homem. Só que ele, uma sátira, bebeu toda a cerveja e todo o vinho, não rola mais nada. Você vê como ele está. Não tem humor enorme. Quem lê o Cântico dos Cânticos, próximo, descobre o contrário.
O Cântico dos Cânticos, um conjunto de 30 poemas, formando 8 capítulos, parece celebrar aquilo que um casal é capaz de sentir. Não, temos o amado e a amada, não, e eles falam sobre seus sentimentos. E no Cântico dos Cânticos acontece o contrário. A amada de repente diz no capítulo 7: eu sou de meu amado e o desejo dele é por mim. As Sagradas Escrituras sabem que não é somente a mulher que faz esta experiência na sua vida de repente sentir desejo por alguém, de desejar alguém. A amada no Cântico dos Cânticos diz: isso acontece também com o homem. O desejo dele é por mim. Ou seja, existe este mistério de homem e mulher desejarem o encontro, não, com outro gênero. Um homem pode desejar uma mulher pode desejar um homem. O mistério da paixão, algo que a Bíblia celebra, e algo que Jesus de Nazaré, ao olhar para o casal, destaca. Olha o que é possível na vida de um casal. Quais os mistérios que se fazem presentes, que podem ser experimentados. Não sei como vocês avaliam isso, mas aqui nesta sala 98, 99% é casado. É algo grandioso o que acontece conosco quando sentimos desejo pelo parceiro, pela parceira, quando experimentamos de forma espetacular o mistério da união. Parece que não somos mais duas carnes, mas uma só carne. Quando experimentamos que existimos em forma de dois gêneros, que existimos como machos e fêmeas, como homens e mulheres. Jesus, voltando um pouco, não, podemos ir para frente, chega a esta conclusão. Portanto, ele resume no final: o que Deus uniu, o homem não separa. Ou seja, Jesus olha para os casais e diz: queridos, o que vocês chegaram a experimentar em suas vidas, esse mistério tão amplo dos gêneros, da convivência íntima, dos desejos que se fizeram presentes em suas vidas pelo outro, pela outra. Deixa eu lhes dizer uma coisa: isso é coisa de Deus, nada menos do que isso. Isso é coisa de Deus. Quem quis que vivêssemos essa realidade, quem colocou esses mistérios na nossa vida, quem no fundo provoca
que um vai ao encontro do outro. Quem quer a união entre um homem e uma mulher é Deus. É coisa muito grande, maior não poderia ser. Por isso a Igreja Católica não contempla a união do casal como sacramento, ou seja, uma realidade que espelha ou que traz consigo a presença de Deus. Nós que vivemos a união matrimonial somos sacramento 24 horas por dia. Não, a ideia é esta: unidos por Deus. E assim, de certa forma, espelhando a união que existe entre Deus e seu povo, entre Cristo e sua igreja. Cristo não deseja a igreja não sente desejo por Cristo. Nós queremos ser dois ou um só, totalmente unidos, Cristo e a igreja. Não? Quer dizer, este mistério que o casal experimenta, de repente se torna transparente por um mistério mais amplo ainda. O mistério do próprio Senhor Deus. O mistério do próprio Cristo. Não é? O que Deus uniu, o homem não separe. Jesus foi perguntado sobre o divórcio. E ele diz, isso existe. Não? Porque estas situações nascem. Não? De repente as pessoas endurecem. E se dão o direito de despedir o outro, de mandar o parceiro ou a parceira embora. Mas Jesus diz, originalmente não fomos criados para isso, mas convidados a experimentar, não como casais, de forma tão positiva, esse mistério tão amplo. Não? Assim, o mistério que Deus nos quer unir. Bom, assunto delicado, amplo, complexo. Eu tentei dar um pequeno impulso, não, querendo mostrar um pouco como as Sagradas Escrituras refletem sobre esta questão. E especificamente o que Jesus de Nazaré destacou numa controvérsia ao olhar para a realidade vivida pelos casais. Talvez a gente possa conversar ainda um pouco sobre isso. Não sei o que vocês pensam, não? E talvez juntamente a gente possa aprofundar ainda melhor o conhecimento desse mistério.